Na aula anterior, nós estamos vendo a análise de variância, nós vimos a primeira parte dessa análise de variância. Nós estamos utilizando os dados dessa tabela. Nós fizemos até agora, o que nós fizemos foi, a partir dos dados de x e y, nós estamos querendo construir ou encontrar uma equação para y em função de x. É claro, se houver uma correlação entre x e y. A primeira coisa que nós fizemos foi considerar essa, com certeza, não vai haver uma equação exata, isso vai ter um erro, porque pelo gráfico que nós vimos, nós fizemos o gráfico, olha como ficaram os pontos aqui. Então, eu estou procurando essa linha de tendência aqui, a equação dessa reta de tendência. Então, o que nós estamos fazendo? Então, nós estamos pegando aqui o x, nós encontramos nós deduzimos a função, a equação para beta e uma equação para alfa, a partir do valor de beta. Então, nós vimos que o beta é o somatório de x vezes y dividido por somatório de x ao quadrado. E aí eu substituo isso na equação da reta, que é y igual a alfa mais beta x médio, né, y médio e o x médio. A partir disso aí eu substituo nessa equação e encontro o valor de alfa. Mas quem é esse x? Esse x nós temos que fazer um artifíciozinho, né, que é considerar que esse x minúsculo seria a diferença entre o x, aqui, ó, entre o x e o x médio, e o valor médio dele. E o valor médio aqui, 154. No y fizemos a mesma coisa. No y nós também subtraímos o valor de y da média. O valor médio de y do yi, né? De cada y, tá aí. De cada y. Bom, depois elevamos esse x e esse y ao quadrado, né? O y e o x ao quadrado. Multiplicamos o x vezes y. Encontramos uma soma para cada um. A soma para x, y ao quadrado é 31, deu 31. Deixa eu ver aqui. Soma para y ao quadrado é 31.513, aqui embaixo. Soma para x ao quadrado deu 21.990. A soma para xy deu 25.591. Depois, o que nós fizemos? Com esse dado, esse dado somatório de x, y aqui, nós encontramos o beta. Quem é o beta? Está aqui o beta. Ó. O beta seria esse somatório de x, y dividido por somatório de x ao quadrado. Está aqui. Ó. Então é 25.591 dividido por 21.199,20. Isso deu 1,207. O alfa, nós pegamos o y médio. O alfa, nós pegamos a partir da equação y barra igual a alfa mais beta x barra. Então, quem é alfa? É y barra menos beta vezes x barra. Y barra é quem? Y barra está aqui, ó, 214, não é isso? 214, né? Deixa eu ver aqui. Aliás, é exatamente 214. 214 é o y barra menos beta, 1,27, vezes o x barra, que é 154. Nós encontramos 28,053. Então, nós temos agora a equação. Nós já temos a equação, então, da nossa reta, que é y barra é igual a 28,053 mais beta vezes 1,17. Essa é a equação da nossa reta. Nós descobrimos, então, a equação da reta. Então, eu vou colocar aqui. Então, nós temos aqui a equação que nós encontramos. Y igual a alfa mais beta x, onde alfa é 1,207 e beta é 28,053. Vamos, então, voltar aqui à tabela.
e vamos analisar o que a gente encontrou. Então nós encontramos um somatório de y, somatório, aqui o somatório de y ao quadrado, nós encontramos um somatório de x ao quadrado de xy. Vamos fazer o seguinte agora. Vou apagar isso aqui. Vamos deixar, né? Isso aqui a gente já tinha feito. Então, quem é esse y aqui, esse estimador y maiúsculo? Esse estimador aqui é o valor de y dado a partir dessa equação que a gente encontrou. Então, nós substituímos cada x na equação e encontramos esses valores aqui. Ó. Okay? Claro, né, que nós estamos encontrando a partir dos valores de x, do x, que é aquele 103, né, 103, 107 e tal, nós encontramos os y que estão na reta. É claro que os nossos y, eles não estão em cima da reta, então há uma diferença, né, entre o valor real do y e esses que estão na reta. Essa diferença eu vou chamar isso de resíduo. Então eu fiz aqui a minha conta e deu, está aqui o resultado. Menos 7, eu subtraí, né? Cada valor de y barra, fiz a diferença entre y barra e o y. Então eu encontrei esses valores aqui, ó, dessa coluna. Aqui. Elevei isso ao quadrado e eu tenho essa outra coluna. Que seria o quadrado desses resíduos, e a soma deu 720. Eu faço também a diferença, eu calculo um y estimado minúsculo, que seria a diferença entre esse y estimado maiúsculo e a média dele, que a média dele é igual à média de y, não há diferença, é 214 também. Então eu fiz isso, elevei também esse y ao quadrado e ele deu uma soma aqui também, 30.893. Okay? Aqui tem outra soma. É uma soma e aqui também tem outra soma. Essa soma de y ao quadrado, eu vou chamar essa soma aqui de SQT. SQT. O que é SQT? SQT então esse valor aqui, ó, eu vou inserir aqui a anotação. Isso aqui é soma dos quadrados totais. Soma dos quadrados totais. SQT. Soma dos quadrados totais. Então, SQT é a soma dos quadrados totais. Aqui eu vou chamar esse outro valor de SQR. Esse SQR aqui é a soma dos quadrados dos resíduos. Ok? Soma dos quadrados dos resíduos. Então eu vou chamar isso aqui, soma dos quadrados dos resíduos. Ok. Soma dos quadrados dos resíduos. Agora, uma coisa interessante. Se eu vou pegar aqui o SQT, soma dos quadrados totais, menos a soma dos quadrados dos resíduos, eu tenho 30.893. 30.893 é igual a esse valor aqui, ó, da soma dos y estimado minúsculo, né, ao quadrado. Esse aqui, eu vou chamar isso aqui de soma dos quadrados explicados. Então, isso aí é soma dos quadrados explicados. Ora, então, a soma dos quadrados totais, por isso que eu chamo isso, né, seria a soma dos quadrados explicados mais a soma dos quadrados dos resíduos.
Se não houvesse resíduo, essa soma dos quadrados totais deveria ser igual. Se todos esses pontos estivessem na linha, na reta, se coincidisse, se não houvesse nenhum erro aí, essa soma dos quadrados totais seria iguais, a soma seria igual à soma dos quadrados explicados. O SQR seria zero. Então essa seria a minha condição ótima. Mas como não é, como eu tenho erros, eu tenho SQR. Então o que eu faço para saber então se essa reta ela está explicando corretamente os meus dados, o meu y. Se esse y que eu estimei da reta, ele está explicando totalmente, se ele tiver coincidente, se os pontos estiverem coincidindo com a reta, essa reta que eu encontrei estaria explicando 100% o meu y, meus dados de y, né? Estaria explicando 100%. Mas como tem erro, ele não está explicando 100%. Então daí eu tenho um coeficiente que eu vou chamar de coeficiente de determinação ou poder explicativo, o R ao quadrado, é a divisão entre SQR, quociente entre SQR e SQT, ou seja, a soma dos quadrados explicados e a soma dos quadrados totais. Se ele for 100%, significa que não houve variação, não houve variância. Minha reta está explicando totalmente os meus dados, o y. Mas como não está, então ele é menos de 100%. Então se eu dividir, por exemplo, aí, eu vou encontrar eu quero saber o R, quanto é o R ao quadrado. Que é o meu coeficiente de determinação ou poder explicativo. Vai ser a divisão entre o SQE e o SQT. Isso me deu 98%. Isso aqui, 98%. Quanto mais próximo de 1, melhor a explicação dos meus valores que eu estimei na regressão. Então, está muito bom. 98, pelo gráfico a gente está vendo, né? A linha de tendência ficou, os pontos ficaram mais ou menos coincidentes aí com a linha de tendência. A variação foi muito pouca. Então, beleza. Então, aqui eu tenho o meu coeficiente de determinação, ou poder explicativo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar então os valores do SQE. O valor do SQE é esse aqui. Vou construindo essa tabela abaixo. O SQE é esse aqui. O SQR está aqui. E aqui vai ser o SQT, a soma. Isso aqui é a soma. Ok. Bom, outro conceito muito interessante é do grau de liberdade. Aqui eu coloquei um conceito. Os graus de liberdade são a quantidade de informação que seus dados fornecem, que você pode gastar para estimar os valores de parâmetros populacionais desconhecidos e calcular a variabilidade dessas estimativas. Esse valor é determinado pelo número de observações em sua amostra e o número de parâmetros em seu modelo. Em outras palavras, o grau de liberdade ele é a folga que você tem no conjunto de dados, né? A folga que você tem. Esse conceito ele vem da álgebra linear. Então, no caso da soma dos quadrados totais, qual seria o grau de liberdade que você tem? Como eu só tenho eu estou encontrando a média, a variância, e a variância é encontrada a partir da média, eu queimei uma dessas minhas possibilidades. Como eu queimei uma dessas possibilidades, e eu tenho 20 dados na amostra, minha amostra tem 20 elementos, como eu queimei eu tenho 19 graus de liberdade. No SQR, eu vou ter, considerando que eu já queimei aí um grau de liberdade do SQT, né? Eu vou ter então apenas 20 menos
o 1 grau de liberdade eu tinha 19, né? Aqui no SQT eu tinha 19, que é 20 menos 1. Isso aqui seria 20 menos 1. 20 menos 1. Bom, então agora eu só tenho 19 graus de liberdade. O SQR, então, eu tenho mais outro grau de liberdade queimado. Então vai me sobrar 18 graus de liberdade. Então aqui vai ser o 19 menos 1. Ou 20 menos 2, na mesma coisa. Então eu tenho 18 graus de liberdade. A soma desses graus de liberdade agora vai ter que esse grau de liberdade do SQE, então, eu só vou ter agora, eu tenho 18 graus de liberdade aqui, eu tenho 19 graus, só vai me restar agora 1 grau de liberdade para o SQE. Para o SQE, então vai sobrar 1 grau de liberdade. Bom, então, nesse caso aí dos resíduos, nós temos que lembrar que são resíduos de uma reta. E para uma reta, nós sabemos que são necessários 2 pontos. Mas com apenas 2 pontos não teríamos variação nenhuma. Né? Portanto, não teríamos nenhum resíduo com dois pontos. Então, os graus de liberdade em relação aos resíduos são, portanto, por isso que o grau de liberdade aí é N menos 2. Então, como eu tenho 20 elementos, eu preciso só de 2 pontos para terminar uma reta. Então, eu tenho de folga aí 18 pontos. E como eu tenho 18 pontos de sobra do SQR, só vai me faltar, eu já tenho 19 ao todo, né, eu tenho que ter 19 graus de liberdade, que é a soma dos totais. Para o SQE, como os dois aí, a soma dos dois de SQR e SQS é igual a SQT, então o SQE vai dar apenas vou ter apenas 1 grau de liberdade na soma dos quadrados explicados. Bom, a próxima, eu vou fazer a partir disso aí, eu vou calcular os quadrados médios. O que seriam os quadrados médios? Os quadrados médios seria a divisão lembrando lá do teste F, né? O teste F, a distribuição F. Na distribuição F, a gente viu que eu dividiria o S ao quadrado pelo grau de liberdade. Então eu vou fazer isso aqui também. Vou dividir o SQE pelo grau de liberdade dele. E vou dividir também o outro, o SQR, pelo grau de liberdade. Ok? Aqui também. Vamos dividir pelo grau de liberdade. Como é que se calcula o teste F? O teste F, e para que ele serve? Bom, o teste F, nós vamos verificar, ele vai comparar variâncias. Então, nós vamos comparar o quê? Vamos verificar se essas duas variâncias, elas são iguais ou não. Ok? Nós vamos verificar se essas duas variâncias, elas são iguais. Na realidade, elas têm que ser diferentes. Tem que ser diferentes. E se a gente for, então, dividir um pelo outro aí, ó, nós vamos dividir, que é o teste F. Né? No teste F, nós dividimos um S por outro S que a gente está comparando. Então, eu vou dividir o SQE por o SQR. Isso me deu 896,79. Ainda não me diz nada, porque eu tenho que saber o valor de F crítico. O valor de F crítico é encontrado na tabela. Então vamos lá. Vamos na tabela, mas a gente pode fazer aqui, ó, diretamente aqui. Eu posso utilizar, primeira coisa, eu vou considerar a minha significância 5%. Posso usar a fórmula aqui direto, o inverso em VF, que é o InVF. InVF é o número, eu vou colocar o número, que esse número é a significância,
o grau de liberdade do numerador, os graus de liberdade, né, do numerador e do denominador. Então, no numerador eu vou ter 1 grau de liberdade no numerador e 18 graus de liberdade no denominador. Então, aqui vai ser 5, ponto e vírgula, o 1, ponto e vírgula, e o 18. Vamos ver quanto dá. 4,41. Bom, como é que eu analiso agora? Então, meu valor crítico para o f é 4,41. Só que o valor que eu obtive dos meus dados deu 896. 896 é muito superior a 4,41. Como ele está fora da região de aceitação, eu rejeito a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? De que as duas variâncias são iguais. Então, as duas variâncias não são iguais. Então, eu rejeito a hipótese nula, isto é, a regressão ela é válida, essa regressão é válida a 5% de significância.